o Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Eu vou bater um papo com um dos meus convidados de hoje. Eu tenho a honra de receber um dos mais premiados jornalistas da Rede Record de televisão, que está aqui no Acre para o grande evento do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado. Ele que vai ministrar uma palestra sobre um tema que nos é muito caro. O tema As Mudanças do Clima e os Desafios do Século XXI, além, é claro, de abrilhantar este grande evento. Eu estou falando de Vinícius Donola. Vinícius Donola, muito boa noite. Muito obrigado. Tudo prazer. bem? Obrigado por estar me recebendo aqui com o maior carinho. Eu vou tentar resumir um pouquinho do teu currículo para quem está em casa. O Donola estudou jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC de Campinas, e na Escola Superior de Jornalismo do Porto, em Portugal. Trabalhou na Rede Globo durante muitos anos. Hoje ele é um dos correspondentes da Rede Record, inclusive em Nova York. Fez a cobertura eu vou dizer assim, da morte do Osama Bin Laden, inclusive de Nova York e de Washington. Das duas cidades. Além de diversos prêmios, cobriu, por exemplo, as Olimpíadas de Vancouver, a primeira transmissão na TV brasileira de uma Olimpíada, Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2010, no México, as Olimpíadas deste ano em Londres. Mas não fiz nada sozinho, viu? Com certeza. Sou só uma pecinha da engrenagem. Atualmente, como falei, Donola está no Departamento de Jornalismo da Rede Record, onde produz matérias para o Jornal da Record, como aquela reportagem especialíssima de ontem. CSI Brasil, se você entra no r7.com, dá uma conferida na reportagem, sensacional. E como correspondente internacional, como eu já falei. Donola, para começar, Vamos lá. 16 países, 25 anos de carreira, 1.500 reportagens. Tem alguma que você ainda não fez e que eu gostaria de fazer? Duas. Me conta. Já pintaram duas aqui. Essas estruturas desenhadas no estado do Acre. Os geoglifos. Impressionante. É impressionante. E são 260 cadastrados, né? Uhum. Eu achei impressionante, quer dizer, entender quem fez, por que fez, como fez, achei interessantíssimo. Essa é uma. Essa é uma. E que bom que é aqui na nossa região. E a outra? Chapuri. Sabe por quê? Eu estava pensando, na época de Chico Mendes, a gente não... Estou falando de redes sociais, a gente tinha Twitter, Facebook, a gente não tinha isso tudo. Uhum. Como que ele conseguiu essa projeção internacional? De que modo que isso aconteceu? Então são duas pautas, olha, pode colocar na lista das milhares ou das dezenas de milhares que eu não fiz ainda, tem duas que eu gostaria de fazer aqui e vou voltar. Ano passado eu estive na Universidade da Califórnia num debate sobre as redes sociais e o jornalismo. Uhum. Qual o papel das redes sociais, Twitter, Facebook e as demais redes, para a interação com o jornalismo? Como é que você vê isso hoje? Existe ainda espaço para veículos? Se falava na época do vinil, do CD, quando se extinguiu o vinil, mas a gente vê que os jornais continuam sobrevivendo, a rádio continua sobrevivendo. Qual é o espaço que existe para as redes sociais dentro desses veículos tradicionais? É importantíssimo, né? Uma ferramenta de comunicação com o público para o qual você fala e de quem você obtém informação. Essa troca é muito mais rápida. Só acho que as pessoas não se atentam muito para um detalhe curioso. O futuro está ao vivo. Não é que o presente está ao vivo, não é que a gente está ao vivo. O futuro está ao vivo. Aquilo que a gente colocar nas redes sociais hoje será lido e será repetido e será cobrado e seremos cobrados por isso daqui a 30, 40, 50 anos, quando nossas opiniões poderão ser outras. Donola, inclusive, é tuiteiro de plantão, já tuitou uma foto dele no Palácio Rio Branco. Instagram, Twitter, sensacional. Achei lindo, inclusive. Eu achei de Bonito um bom palácio. gosto incrível. E aquele banho de história do Acre, né? Porque isso aqui, esse pedaço de terra é muito precioso, sabe? Aqui não existem brasileiros que ganharam a brasilidade. Não, aqui eles lutaram pela brasilidade. Foi uma sucessão muito dura e sangrenta de tratados de conquistas, a República Federativa do Acre, depois você tem figuras... Sob a figura de Galvez. Plácido de Castro, Barão de Rio Branco. Então, olha, é um povo, é diferenciado, é uma história diferenciada. As pessoas, se elas tivessem noção do que é esse pedaço de terra aqui, do que é essa gente, né? Caramba, é o Acre. E uma pergunta interessante, como é que vocês, grandes jornalistas do Brasil, enxergam a Amazônia e o Acre? A Amazônia é pouco enxergada.
ela é pouco vista, ela é subnoticiada. A Amazônia é o maior celeiro de pautas do Brasil e talvez um dos maiores do mundo, mas subnoticiada. Subnoticiada. Quando eu venho para a Amazônia, eu amo isso aqui, já vim passar férias aqui, já passei férias em tribos indígenas, sou um apaixonado por essa região. Pedi minha transferência uma vez para a Amazônia, me chamaram de maluco, falei, claro, quero ir para lá. Olha só. A Amazônia, eu sou apaixonado por isso aqui, sou um encantado. Toda vez que eu vou embora daqui eu choro, uma coisa impressionante. Eu me lembro da minha primeira, estava indo embora, um pôr do sol no Rio Negro, fico com os olhos rasos d'água de lembrar. Aquele pôr do sol magnífico, e a Amazônia, ela te dá a exata noção da sua pequenez, né? Que a gente não é nada, absolutamente nada. Acho que a Amazônia e a Antártida também senti isso lá. São dois biomas que te mostram, cara, você não é nada. E eu acho que essa região ela é subnoticiada por aquilo, pela riqueza cultural dela, pela riqueza mineral, pela riqueza como um todo. Infelizmente, o Brasil não se dá conta do que é isso. E olha, interessante, o Donald fala isso e não é da boca para fora, não. Ele é um estudioso do tema e, inclusive, sua palestra amanhã, na verdade, palestra hoje, estamos aqui gravando essa entrevista, As Mudanças do Clima e os Desafios do Século XXI. Por que esse tema? Por que você se debruçou sobre esse tema? Eu tive a honra de fazer uma adaptação de um documentário da BBC que foi um divisor de águas para a minha vida, que foi o Caos no Clima. Aquele documentário mostra de maneira inequívoca que nós temos um aumento de temperatura no planeta, ponto. Pessoas dirão, não, isso é um aumento, é um ciclo natural de elevação e diminuição da temperatura da Terra. Ok. São céticos que defendem essa teoria. Perfeito. Outras pessoas dizem, não, somos nós que estamos fazendo. O que existe de comum nessas duas visões? O planeta está mais quente? Sim. Ponto. Como nós, seres humanos, independentemente das nossas idiosincrasias, das nossas opiniões, podemos contribuir para frear essa elevação da temperatura, é tentar reduzir a nossa emissão pessoal e coletiva de CO2, de gás carbônico, que aumenta a espessura dessa manta, desse edredom, que infelizmente é cada vez mais grosso, que cobre o planeta Terra. Então, eu acho que as pessoas se perdem muito quando falam de aquecimento global. Não está aquecendo por causa do homem. Ponto, está aquecendo. Sim. E isso é dado, contra o qual não há argumento. Senão, o governo americano, por exemplo, não se negaria a assinar o protocolo de Quioto, porque ainda polui bastante. Mas ainda acho que, e pela experiência vivida lá, nos últimos 2 anos eu estava morando nos Estados Unidos, fala-se muito pouco, perto do que deveria se falar. Porém, 2 meses antes, para a minha sorte como morador, mas para o meu azar como jornalista, eu não estava quando da passagem do Sandy, o furacão que atingiu Nova York. Agora, 2 meses? 2 meses. A temperatura do Oceano Atlântico, ali na altura de Nova York, estava 2 graus acima da média. E do que se alimenta o furacão, para que as pessoas entendam? O furacão se alimenta de água quente. Por isso que tem muito furacão na região do Caribe, porque lá tem água quente. E a água está ficando mais quente em regiões onde as casas, as cidades, a infraestrutura, tudo isso não está preparado para a passagem de eventos como tal. Então, é aquilo que eu costumo chamar de o conceito do terrorismo climático. É o estado constante de terror das pessoas por aquilo que pode vir a acontecer e como de fato aconteceu em Nova York. Eu estive lá, agora voltei de férias de Nova York, fiquei impressionado com a capacidade de recuperação da cidade, impressionante. Estive em Staten Island, naquela região foi duramente atingido. Foi duramente atingido, mas é impressionante como o povo americano arregaça as mangas e, enfim, não espera só o Estado fazer. Agora, o que também eu gostaria de tocar nesse ponto, já que estamos falando dessa tua experiência nos Estados Unidos, o jornalismo brasileiro tem sido bastante elogiado a nível internacional por conta de grandes reportagens, como suas reportagens e de outros colegas nossos. Mas o brasileiro ainda talvez não tenha se dado conta da importância do nosso jornalismo. Como é que é isso para você, o papel do jornalismo brasileiro também no ambiente internacional? Existe um conceito antigo de a imprensa como o quarto poder. E um conceito paralelo muito interessante, que a imprensa é o quarto do poder, onde o poder se aloja. É um conceito diferente. Num país como o nosso, onde a gente tem falhas crassas e explícitas nas estruturas dos poderes, eu acho que o bom jornalismo,
a boa prática do jornalismo desempenha um papel fundamental na vigilância da boa prática dos outros poderes. Então, a postura ética, a postura irrepreensível do jornalista é fundamental numa nação que se informa pela televisão, numa nação que começa a se informar pela internet. Então, é louvável e é imprescindível que essa postura seja sempre rígida, principalmente na vigilância daqueles outros poderes, se é que a gente pode atribuir a nós o quarto do poder. Tem uma pergunta aqui de uma fã sua. Essa é minha mãe. Ela que é professora dos cursos de Ciência Social e Comunicação da Universidade Federal do Acre, Letícia Mamed. Ela faz a seguinte pergunta: como você avalia a comunicação pública no Brasil, especialmente a desenvolvida pelos poderes executivo, legislativo e judiciário? Como é que você avalia isso? A gente tem muito que aprender ainda, mas não só pública, a privada também. A gente se comunica de uma maneira muito velha ainda. A gente tem velhos conceitos de comunicação para novos parâmetros de comunicação, para novos parâmetros incutidos na cabeça de uma juventude que manipula, juventude não, de uma infância, que manipula novas tecnologias de uma maneira brilhante e para as quais, ou para a qual, no caso da infância, a gente não sabe falar direito. Como chegar para essa rapaziada que está nascendo agora, que pega um equipamento... Um tablet, por exemplo? Um tablet, por exemplo, e manuseia melhor do que a gente. Edita, inclusive, filmes, produz, é uma coisa impressionante. Pegue uma câmera digital e tire foto de um bebezinho com um ano e meio. Ele vai fazer assim, ele vai querer ver a foto. Quem ensinou para ele que tem uma foto ali atrás? Então, isso está impregnado no DNA dessas novas gerações e a gente precisa saber falar para esse DNA. Eu acho que não só a pública, mas a comunicação privada, o jeito de se falar. Estou falando de uma grande reestruturação nos meios de comunicação e, sobretudo, da nossa cabeça. Obviamente que eu tenho que te fazer essa pergunta. O que você achou da estrutura da TV Gazeta, afiliada da Rede Record aqui no Acre? Caramba, amei. Amei. A qualidade inacreditável. HD. Em HD? HD. E, puxa vida, uma televisão que foi premiada no ano retrasado, premiada no ano passado, está concorrendo esse ano, tem um prêmio nacional. Tem Líbero Badaró de jornalismo. É impressionante. Eu fiquei realmente... Estou muito impressionado não só com a TV, mas com o Estado como um todo, com a história, repito, com a história desse Estado, com a história dessa gente. E, infelizmente, tenho que ir embora no sábado, porque eu tenho compromissos no Rio. Já na segunda tem um monte de gravação lá. Mas eu tenho certeza que é uma sementinha acriana que está sendo levada lá para o Rio de Janeiro. Gente, é uma pena, nosso tempo é curto, já esgotou, está aqui ultrapassando um pouquinho o nosso tempo, mas é um prazer bater um papo com o jornalista do Quilate, de Vinícius Donola, aqui no Gazeta Entrevista. Donola, obrigado pela tua vinda. Adorei, muito obrigado. Um prazer imenso. Muito obrigado. Sucesso, continue na sua vida sempre. E o Gazeta Entrevista desta noite vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.